assunto é com Murilo Rocha. Ei, Murilo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Eu ia até falar desse assunto e vou falar no final do comentário desse assunto do reajuste dos salários, enfim, da questão, isso pode travar aí o regime de recuperação fiscal, mas acho que tem algo mais grave, mais urgente para ser falado em relação ao governo de Minas Gerais e especificamente em relação à Rede Minas, né? Que é a TV pública aqui de Minas Gerais, que anda numa fase muito ruim, estava envolvido em polêmicas recentemente, seus dirigentes, né? Os servidores muito desestimulados, tanto da Rede Minas quanto também da Rádio Inconfidência, mas queria falar especificamente da Rede Minas, que começou a exibir, Lucas, Luciano e ouvinte, para quem não está acompanhando, começou a exibir na sua programação um desenho animado chamado Danizinha Protetora. É um desenho animado tipo de uma turma de crianças que tem esse nome, Danizinha Protetora. Aí eu entrei aqui no site para ver, depois que eu ouvi algumas denúncias, muita gente reclamando do desenho. A personagem principal, a Danizinha, é inspirada na Daniela Linhares, que é uma pastora da Igreja Batista Getsemane, né? Ela é muito ligada com a política. Já saiu em palanque com Bolsonaro, com Cleitinho, com Zema, com o ex-vice-presidente Braga Neto. Tá muito ligada a esse movimento de direita, extrema direita no Brasil e que com muito envolvimento na política. Tudo bem, vamos relevar essa parte, beleza, a pastora criou um desenho, a pastora que é amiga do Bolsonaro, do Zema, do Cleitinho, criou um desenho e ganhou um espaço da Rede Minas. Já tá meio esquisito, mas piora, vamos lá. Aí você entra na página aqui do desenho, né? Tem um site do desenho, Danizinha Protetora, falando aqui, valores cristãos, o que o desenho propaga, né? Acreditamos que a família é o projeto de Deus para a gente viver aqui na Terra. Por isso, obedecemos as orientações da Bíblia e cuidamos muito bem dela. Beleza, vai lá. Aí, em outro trecho aqui, ela vai falando sobre os personagens e tal, e fala sobre para quem que é voltado, né? Acreditando aqui, ó, nosso lema é que Deus não erra. Menino é menino, menina é menina. E os dois gêneros têm muito valor como nasceram. Ou seja, o desenho, ele é todo ligado a questões ideológicas da extrema-direita, né? E é muito grave isso, né? Usar um desenho infantil para poder passar valores de uma determinada religião. O pior, numa rede pública. Aí sim o agravante, né? O grande agravante, né? Usar isso dentro de uma rede pública, da grade de uma TV pública, no caso a Rede Minas, que é a TV pública aqui de Minas Gerais. Logicamente já gerou vários protestos, inclusive as deputadas estaduais Lohana França e Bela Gonçalves já fizeram um pedido oficial de informações sobre isso, quais são as bases desse contrato, por que desse desenho, como foi escolhido, quanto está pagando por esse desenho ser exibido e estudam até tomar outras medidas aí jurídicas. Você vê, né, gente, o Estado que teoricamente é laico, mas no Brasil a gente sabe que ele não é, mas deveria ser laico, colocando aqui em Minas Gerais, na TV pública, um desenho ligado a uma pastora da Igreja Batista Getsemane. E o pior, com valores ali que não são valores que a gente, né, tipo, são discussões que são muito ligadas a um perfil ideológico hoje identificado como uma ala política, para ser bem claro, né, que é essa ala da extrema-direita. A personagem que inspira o desenho é praticamente uma pastora política. Você botar o nome dela aí, Daniela Linhares, você vai ver ela no palanque com Zema, vai ver ela no palanque com Bolsonaro, vai ver ela no palanque com Cleitinho, vai ver ela no palanque com o Braga Neto, com várias figuras da política. E aí começa esse discurso questionando essa questão de gêneros e enfia isso dentro de um desenho, né? Menino é menino, menina é menina, as armas delas são o amor e a Bíblia. Começa dentro de um desenho fazer uma série de questionamentos, né? Que imagina isso na cabeça das crianças, isso sim é doutrinação, né? A direita aqui no Brasil, que sempre acusou a esquerda de doutrinação ideológica, aqui nesse caso temos um exemplo claro de doutrinação ideológica patrocinada pela rede pública, né? Pela Rede Minas, a TV pública de Minas Gerais, ou seja, é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, é o dinheiro do contribuinte que sustenta a TV pública que está fazendo essa veiculação. Tenho certeza que vai ter muita gente falando, mas o que tem? São valores importantes e tal e tal.
né, como eu disse, há uma série não são ligações comuns que levaram esse desenho a ser exibido na TV pública de forma indevida, no meu ponto de vista, né? Primeiro, por abordar essas questões religiosas, que nem todo mundo é obrigado a concordar com essa ala aí da igreja que é ligada à pastora, e principalmente político e religiosa, sabendo que essa figura tem ligações políticas aí com personagens da extrema-direita brasileira. Estaria errado também se tivesse qualquer outra ala da política, no meu ponto de vista, com a extrema-esquerda, enfim, estaria errado, querendo passar valores aí, né, de um segmento político, de um segmento religioso, dentro de uma TV pública, para um público muito específico, que é um público infantil. Acho grave, acho muito grave, acho que a Assembleia tem que agir mesmo, pedir explicações, e o governo também deve se manifestar, né? De quem que foi essa ideia, qual que é o valor que está se pagando pelo desenho, por que esse desenho, entre tantos outros desenhos aí que tem, foi escolhido para ser exibido numa TV pública. Enfim, então acho que é um assunto importante aí para a gente, né, discutir, e eu acho que tem que ter desdobramentos aí nos próximos dias, né? Danizinha protetora aí da pastora Daniela Linhares é o desenho que foi escolhido, né? Você imagina a tanta de produção que deve ter no Brasil, aqui em Minas Gerais, você imagina o tanto de gente que aí, animadores, né, que devem lutar para ter uma oportunidade de exibir um desenho. Vocês imaginam, né? Tanto de pessoas que mexem com a animação aqui, que devem lutar para conseguir, assim, conseguir exibir 1 minuto que seja de uma animação. E aí, de repente, a gente vê uma pastora beneficiada por uma TV pública aqui de Minas Gerais, né, com um desenho com, né, valores aí que, ok, muita gente acredita, acha correto, mas não é um valor universal, não é um valor que é obrigado a empurrar a goela abaixo de ninguém, né? Então, acho que é grave, é muito grave, por isso eu quis abrir meu comentário com isso hoje aqui. E acho que merece a atenção aí da Assembleia, do Ministério Público de Minas Gerais, atenção Ministério Público que, né, tá sempre soltando aí muitos fogos, tal, sobre suas ações, né? Então acho que é uma bola boa para vocês entrarem aí, ó, uma briga boa para o Ministério Público entrar, essa daí, olhar, né, entender o porquê que esse desenho foi escolhido para ser veiculado numa rede pública aqui de Minas Gerais. Então, acho que as deputadas já estão fazendo o papel dela, questionando, né? É hora da sociedade também que, sim, caso entenda que isso é errado, e do meu ponto de vista é muito errado, né, questionar aí. E também queremos ver o secretário de Cultura, né? A Rede Minas está ligada aí à Secretaria de Cultura. Acho que ele tem que virar público se manifestar, e até, se for necessário, o governador, vice-governador, enfim. Acho que é um problema, não é um problema menor. Parece ser, mas não é um problema menor a exibição de um desenho animado tão complicado, ligado a uma personagem do mundo político-religioso brasileiro. Está sendo exibido aqui na Rede Minas, que já se questionou. Vocês se lembram que a turma da extrema-direita questionou uma entrevista, estou esquecendo a entrevista com quem foi exibida, que eles acharam ruim, queriam que não veiculasse uma entrevista que foi veiculada nacional, queria que a Rede Minas não reprisasse. Eu esqueci com quem que foi essa entrevista. Roda Viva, não foi? Roda Viva, exatamente, um Roda Viva, que é um produto de alta qualidade. Foi questionado, o governo chegou a censurar. Lembrando que foi um Roda Viva. O governo chegou a censurar um Roda Viva porque considerou que era um personagem de esquerda. E agora, de repente, passa a veicular um desenho aí ligado à questão aí religiosa e à extrema direita, né? Eu acho muito contraditório. Acho que merece aí muita atenção por parte de todos nós. E sobre a questão, mudando aqui de assunto rapidamente, só para fechar o comentário, sobre a questão do salário do governador, acho que o Lucas colocou bem, não tinha dúvida nenhuma que os salários estavam defasados. Era uma queixa desde o princípio, apesar que o governador Romeu Zema falou que por ele nem receberia salário, ele abriria a mão do seu salário, mas tudo bem, era um salário defasado, e alegava principalmente que não conseguia atrair pessoas do setor privado para atuarem no setor público, né? Que precisaria de pessoas capacitadas e não tinha salários que conseguiam atrair. Era verdade isso, e não tinha dúvida. Mas realmente o que se questionou foi esse reajuste dessa monta, né? 300%, sendo que servidores aí com muito esforço tem reajuste de 3,8%, 3,9%, tem reajuste, de repente, o alto escalão do governo tendo um reajuste aí de uma vez só de 300%, tendo salários equiparados aí a ministros de tribunais superiores. Então, esse ainda é o grande questionamento dessa medida, não o reajuste em si, mas os valores desse reajuste.
É isso. Lucas, Luciana.